Voltou! Então fique aí, porque o tema hoje está... Eu nem sei dizer o que tá. Tá de faxina? Não sei. Ah. Canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Conheça as nossas playlists, você vai gostar. Lá tá tudo dividido por assunto, tá? Tem uma playlist chamada Em Busca da Fraldinha Perfeita, vai lá. Tem a espiritualidade profunda, motivação de verdade, compreensão de textos bíblicos, e aí vai. Então vamos pro teminha, Vamos pro tema. Nós tiramos esse tema hoje, eu tirei baseado na história do rei Josias, um rei do Velho Testamento. A história de Josias é o seguinte, ele cresce rei, ele é rei aos 8 anos. E você pode perguntar assim, mas alguém é realmente rei aos 8 anos? Talvez não, talvez um conselho, né? O ajudava na administração do reino. E ele foi rei num período muito difícil, assim, de declínio espiritual muito grande. Seus antepassados não deixaram boa coisa, né? Então, só que ele foi crescendo, e o povo foi declinando espiritualmente, e um certo dia, o Josias, ali pelos 30 anos, ele ordena que se faça uma reforma no templo. Pega lá os encarregados e fala, faz uma reforma no templo. O templo estava abandonado, estava entregue, né? E quando os caras foram fazer uma reforma no templo, um deles, que é um sacerdote, vem com um relato estranhíssimo. Eles falam assim, a gente achou um livro. Ora, que livro era esse? Era a Torá, era aquilo que chamamos de a lei de Moisés, aproximadamente os 5 primeiros livros da Bíblia, e esse era para ser o livro que regia a vida do povo da nação, e o sacerdote chega, não conhece esse livro, os líderes não conhecem esse livro, o próprio rei não conhece esse livro, e chega e fala assim, a gente achou um livro aí, a gente não sabe direito o que significa, mas a gente achou. Você entende a gravidade disso? É equivalente a um pastor na sua casa achar uma Bíblia e falar assim, que livro é esse? Então esse era o clima. E aí o rei leu o livro. Ora, imagina a emoção dele ao ler Deuteronômio, né? Imagina a emoção dele ao ler a aliança no Monte Sinai, né? Então, o rei falou, quem é que pode explicar isso aqui? Isso aqui é bom demais, isso aqui é profundo demais, é isso aqui que a gente precisa. Ele está falando do livro deles, mas que por gerações foi esquecido. Então, havia uma profetisa chamada Uda, e eles mandaram chamar essa profetisa, pediram para ela explicar as palavras daquele livro. Um parêntese, né? É assim que segue a regra em toda a Bíblia. Em tempos de crise, mulheres tomam a linha de frente e depois a situação retorna ao normal. Em tempos de crise, Deus usa mulheres e crianças na linha de frente. Em tempos de crise, depois a situação normaliza. Ok, em tempo de muita crise. Então, o Uda era a pessoa que estava na linha de frente do ensino para dizer ao rei, o caminho é esse aqui, esse livro significa isso, isso e mais isso, e se vocês não fizerem isso, isso e mais isso, vai acontecer umas coisas ruins aí com vocês. Quando o rei Josias tomou conhecimento da interpretação do livro, ele rasgou suas vestes, ele se humilhou, ele convocou a nação para se humilhar, ia fazer um pacto
uma aliança de que eles iam andar de conformidade com aquele livro dali para frente. Agora, quando eu falei que o templo estava entregue, não é só no sentido de abandono físico, mas que lá dentro tinha muita porcaria. Pra você ter uma ideia, aquele era o templo do Senhor, né? Aquele era o templo que foi dito, essa casa será chamada casa de oração. E tudo o que é símbolo de paganismo estava lá dentro. Tudo que era de costume, mas eu estou falando tudo. Tudo, todas as correntes pagãs estavam representadas ali no templo de alguma maneira. Então, o Josias resolveu fazer uma reforma no templo. Olha só. Purificação do templo. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, aquele que não sabia o que era o livro. Mas que vergonha, hein? O cara que era o líder espiritual não sabia o que era o livro. E aos sacerdotes que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Do templo do Senhor, estava lá dentro. E para o poste ídolo é uma imagem nojenta, é um insulto, é uma coisa imoral, estava lá dentro também. E para todo o exército do céu, uau! E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos na cidade de Judá, ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas de todo o exército do céu. Tudo que é estrela, constelação, símbolo celeste, tudo cultuado dentro do templo do Senhor, com incenso aos planetas, à lua, não sei o que. Muito triste isso, né? Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, aquele... É tipo um obelisco sem ser obelisco. É como se fosse a adoração de um pênis voltada para os céus, em forma de insulto. Não é? É uma demonstração de insultar os céus e rejeitar o Deus de Israel. Estava dentro da casa do Senhor, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó e lançou sobre as sepulturas do povo. Também derrubou as casas de prostituição cultual que estavam aonde? Adivinha onde? Na casa do Senhor. Eu estou lendo 2 Reis 23, a partir do versículo 4. Casas de prostituição cultual na casa do Senhor, onde as mulheres teciam as tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá e profanou os altos que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba. E derribou os altares das portas que estavam... Gente, é muita sujeira, tá? Eu vou dar uma resumida aqui. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no Vale dos Filhos de Hino, para que ninguém queimasse seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Isso é Jerusalém, gente. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol. A entrada de onde, adivinha, estavam os cavalos? Da casa do Senhor. Perto da câmara de Natã, Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio. E os carros do sol queimou. Também derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acais. Tudo isso aqui, ó. O povo estava nem aí. Sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizeram Manassés, nos 2 átrios de onde? Da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou ao pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos, que estavam de frente de Jerusalém, a mão direita do monte da destruição, os quais edificaram Salomão, culpa de Salomão também, tá? Salomão, Manassés, um bocado de gente. Rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios. A deusa Astarote, a deusa da sacanagem. E para Quemos, abominação dos moabitas.
E para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. E também fez em pedaços as colunas, cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Gente, tudo isso aqui na casa do Senhor. Então Josias, ao tomar conhecimento, se envergonhou, se humilhou, fez uma aliança de que o povo ia andar agora de acordo com esse livro, e fez uma faxina, porque lá na casa do Senhor estava feio, estava ruim, muito ruim. Toda espécie de porcaria pagã estava dentro da casa do Senhor. Tá bom, hoje não existe mais casa do Senhor, né? Como é que essa coisa da faxina espiritual se aplica à nossa vida? Você não é o rei Josias, você não está vivendo no tempo de Israel antigo e você não tem mais a casa do Senhor. Como é que esse negócio de faxina espiritual se aplica a nós? Em primeiro lugar, reconecte-se ao livro. Quando Josias tomou conhecimento que existia um livro e que era por esse livro que o povo tinha que andar, tudo começou a mudar, à medida que lhe ensinaram o significado dessas coisas. Volte para o livro, tá? Não é estranho que o sacerdote diga: a gente achou um livro aí. O livro estava perdido. Tá bom. Na sua casa ele está achado? Ou ele é só uma coisa que está lá abandonada? Não me importa se está aberto no Salmo 91 com aquela fita grandona no meio, com aquela página amarela. A pergunta é: está encontrado? Você encontra esse livro todos os dias ou é uma coisa que se perdeu dentro da sua casa? Então, primeiro, reconecte-se ao livro. E segundo, entenda qual é o conceito de templo. Nós não temos mais o templo físico. Não existem templos na terra. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Entenda isso. O templo somos nós. Você é o templo. A Bíblia diz: não sabeis que sois o santuário do Espírito Santo? Ok. E esse santuário, que sou eu, que é você, de vez em quando também precisa de faxina. A nossa vida precisa de faxina espiritual. O templo do Senhor físico do Velho Testamento estava cheio de porcaria. Josias, ao tomar conhecimento da verdade, foi lá e fez a faxina. Às vezes, nossa vida está cheia de porcaria. Foram coisas que nós e outras pessoas, e com a influência de outras pessoas, fomos deixando devagarzinho a entrar em nossas vidas, e quando pensamos que não, estava pior do que aquele templo de Jerusalém. O Salmo 139 diz: Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece. Veja se há em mim algum caminho mau. Veja se há em mim. Então, de vez em quando, é preciso ter a consciência de dizer: epa, isso aqui não pertence não. Isso aqui tem que ser jogado no lixo. Isso aqui é coisa de Baal. Isso aqui parece um poste ídolo. Isso aqui é muito feio. Isso aqui é estranho. Isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui está contaminando o templo. Então, reconecte-se ao livro. Volte para o livro. Quando foi que você parou de se expor à leitura diária, de se alimentar todos os dias? Recomece isso daí. Segundo, identifique o templo, que é você, e veja o quão sujo ele está, quanto ele está precisando de faxina. Muitas pessoas fazem limpezas, fazem mudanças, mas às vezes é sobre forte compulsão emocional. Eu estou convidando você a fazer uma faxina de verdade, a examinar na sua vida o que é que não serve e o que é que está te levando para a destruição, o que é que está afastando esse templo espiritual que é você de Deus. Pensa nisso. É tempo de faxina. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Josias fez a faxina no auge da juventude. Não sei com que idade você está, mas talvez esteja na hora de fazer uma grande limpeza, tá bom? Então, conheci a história de Josias? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, dê um like, mande para pessoas que estão precisando fazer uma faxina, compartilha, vai lá. Valeu!